Guilherme, estamos fazendo mais um vídeo aqui no YouTube. Vamos reagir ao meu lançador de bolha que minha mãe comprou. E é muito tarde, viu? Tá muito tarde aqui, galera. Umas 9h16. Primeiro que solta muita bolha. E dá pra fazer logo assim, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui no celular, ó. Aqui, ó. Dá pra ver que tu tá numa bolha assim, ó. Ó, dá pra ver que tu tá numa nuvem, ó. Se vocês querem parte 2, se inscreva no canal. E depois comentem. E agora na moral, deixa o like no canal. E agora na moral, se inscreve no canal. Falou! Falou!